Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, que nós possamos estarmos todos bem, é o desejo do meu coração. Quero trazer uma reflexão com base em um texto bastante conhecido nosso, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 36 ao 40. Alguns doutores da lei indagaram Jesus, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: o grande mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus conclui dizendo: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse texto ele é bastante conhecido porque esse texto nós temos usado ele como base para a sustentação de todos os projetos que nós temos elaborado para a nossa igreja aqui em Araçatuba. E nós entendemos que tudo que nós vamos construir para a glória do nosso Deus, tudo que edifica a igreja precisa ter por base esses dois mandamentos, precisa ter como fundamento esses dois mandamentos. E pensando e refletindo sobre esse momento que nós estamos passando, onde nós não podemos estar muito juntos como igreja e instituição, embora como igreja universal de Cristo, aquela igreja que a gente sempre fala, a igreja que vai subir, onde não importam placas de igreja, mas importa sim o nosso relacionamento sincero com Deus e como nós temos nos comportado como servos de Deus na sociedade, cumprindo então o segundo grande mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então, nesse momento de pandemia, nós tivemos uma oportunidade de fazermos uma autoanálise da nossa vida, da nossa fé, enfim, em todos os sentidos nós podemos nos observar. Evidentemente que alguns fizeram isso com mais critérios e outros vão fazer a partir do que eu vou falar agora, né? Mas nós tivemos a oportunidade de perceber o quanto a igreja era importante para nós ou não, o quanto nós estávamos envolvidos com a igreja e isso era prazeroso para nós, ou o quanto isso era um fardo para nós. Isso vai revelando muito sobre a nossa fé, isso vai revelando muito sobre aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida, isso vai nos revelando também o quanto nós éramos cristãos e o quanto nós éramos religiosos. E nós estamos aí prestes a retomar, porque queiramos nós ou não, o mundo está voltando à normalidade. Talvez não a normalidade que nós conhecíamos antes, mas a um novo normal. E esse novo normal, ele requer que as pessoas voltem a estarem juntas em determinadas localidades, inclusive a igreja. Então é hora e é momento de nós refletirmos sobre a igreja como instituição. Nós precisamos pensar a igreja como instituição e o que nós queremos fazer como instituição de agora para frente, com esse novo normal. Então, querendo ou não, a liderança da igreja, os próprios irmãos que não faziam parte ou que não fazem parte da liderança da igreja, mas que são parte da instituição, e nós precisamos começar a pensar como será da agora para frente. O que nós queremos fazer diferente, o que nós queremos fazer melhor, o que nós queremos fazer que não fizemos, o que nós fizemos que nós não queremos fazer mais. Mas toda essa reflexão ela precisa ser norteada por esse mandamento do nosso Deus. Talvez você tenha descoberto nesse momento que, na verdade, a sua preocupação e o seu propósito quanto igreja, até agora, não tenha sido exatamente servir a Deus e glorificar a Deus. E isso transgride o principal mandamento, o grande mandamento que Jesus disse, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o pensamento, de todo o coração, com todas as forças.
Talvez você tenha descoberto que, na verdade, as razões pelas quais você estava na igreja ou esteve na igreja todo esse tempo não sejam as razões mais perfeitas em concordância com esse texto da palavra de Deus. Mas eu acredito que, mesmo que as conclusões sejam negativas, mesmo que as conclusões sejam de que nós não atentamos para os mandamentos de Deus como deveríamos, eu acredito que nós estamos diante de uma nova oportunidade. Nós estamos aqui prestes a termos uma nova chance de fazer uma igreja que adore a Deus. Mesmo que nós estivemos distante todo esse tempo, mesmo que nós não estivemos congregando e muitas vezes a poluição das obrigações, elas nos fizeram por algum tempo fazer algo mecânico para Deus, eu acredito que agora nós temos a oportunidade de uma retomada. Eu acho que é momento de nós começarmos a refletir sobre isso. Eu acredito e entendo que nós temos a oportunidade agora. Então, dada essa necessidade dessa reflexão, dessa retomada, junto com ela vem alguns perigos que eu acredito que, se nós não atentarmos para ele, nós incorremos no risco de perdermos muito tempo nessa retomada. Por exemplo, se nós lamentarmos muito as nossas falhas, por exemplo, eu poderia ter feito muito mais até mesmo na pandemia, ou eu poderia ter feito muito mais antes da pandemia, quando eu congregava e não correspondia às expectativas. Hoje eu consigo enxergar isso claramente. Eu acredito que, se nós fizermos essa reflexão e ela for negativa, e tudo bem que essa constatação ela seria boa. Nós precisamos realmente ver o que está errado e melhorar. Mas nós não podemos deixar que isso venha tirar a nossa motivação de fazer diferente, de fazer para a glória de Deus. Um outro ponto também que pode ser muito negativo é nós olharmos a falha do nosso irmão. E em Cristo nós aprendemos uma lição maravilhosa, nós aprendemos uma lição muito grandiosa e difícil de cumprir, é verdade, mas é muito nobre. Que Jesus ele não veio para condenar a humanidade, ele não veio para apontar os erros da humanidade. Isso é muito maravilhoso de entender, porque se nós formos analisar erros, nós todos tivemos erros. E se nós não nos perdoarmos pelas nossas falhas, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de seguir em frente. E se nós olharmos para as falhas dos nossos irmãos, ou para as falhas de quem quer que seja, ao invés de nós olharmos para o objetivo principal, que é demonstrar que nós queremos fazer uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que glorifica o Senhor, e uma igreja que se ama mutuamente, se nós perdermos esse foco principal, nós teremos uma dificuldade muito grande e perderemos muito tempo com discussões que não vão nos levar a nada. Então, meus irmãos, em cumprimento da palavra de Deus, eu te convido a começar uma reflexão de como será essa retomada da igreja, de como nós vamos fazer agora muito melhor do que nós fizemos até agora, que você encontre motivação, mas muito mais do que motivação, você encontre o equilíbrio necessário para que o seu desprendimento, o seu empenho, o seu engajamento, ele seja produtivo, cheio da presença do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio daquilo que o Evangelho trouxe para nós, que é a possibilidade de nós sermos amados apesar das nossas falhas, de sermos desejados por Deus apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos pecados, tão desejados ao ponto de Jesus ele permitir que tirasse sua vida naquela cruz de uma forma tão dolorosa, para que nós pudéssemos ter essa liberdade. Que o Espírito Santo encha o seu coração desse desejo de subir numa cruz pelo irmão que errou, que falhou até agora, pelo irmão que não se engajou como deveria ter se engajado, e que nessa retomada nós todos estejamos dispostos a abraçarmos uns aos outros, a relevar os erros e as falhas uns dos outros,
a nos amarmos, que nós comecemos, mas comecemos certo, não negativo, não apontando falhas, não apontando erros, não questionando comportamentos, mas pregando a palavra e os comportamentos que devem ser certos e também acolhendo aqueles que estão feridos e necessitando de ajuda, que nós sejamos essas pessoas, como Cristo fez por nós possamos encontrar forças nele para fazermos por aqueles que necessitam. Que esse seja o desejo do teu coração e que o Espírito Santo te capacite para essa obra de retomada da igreja. Em nome de Jesus, é o que nós te desejamos, é o que nós esperamos que aconteça. Amém?